queridos irmãos, queridas irmãs, amigos que nos acompanham nos nossos grupos de terapia espiritual. Hoje nós fechamos o ciclo da terapia espiritual em 12 etapas, em 12 semanas. Fechamos esse primeiro ciclo da nossa terapia espiritual. Concluímos a base do nosso programa de terapia em 12 passos. Foi uma jornada, de grandes reflexões, onde nós buscamos passo a passo a levar cada um de vós, a cada um de nós que participamos desse processo, a fazermos as nossas reflexões buscando a nossa reforma íntima. E assim chegamos ao final desse primeiro ciclo. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer ao nosso Pai Celestial, ao Cristo Jesus, que permitiu a realização desse ciclo de terapia espiritual. Agradecer à equipe Bezerra de Menezes, os nossos mentores espirituais, que foi quem intuiu, elaborou todo esse programa. Agradecer aos nossos coordenadores de grupo e principalmente agradecer a vocês que participaram dessas últimas 12 semanas da nossa terapia espiritual em 12 passos. Hoje completamos 3 meses. Foram 12 degraus, foram 12 semanas, foram 12 reuniões que nos conduziram através desse caminho, dessa jornada. Nós nunca tivemos o propósito de mudar nenhum de vocês, de mudar ninguém. Porque a mudança, nós temos a consciência que a mudança é uma porta que só tem a fechadura pelo lado de dentro. Ninguém consegue mudar ninguém. A mudança tem que ocorrer por uma decisão da própria pessoa. O que nós fazemos nesse programa é mostrar o caminho, é facilitar, criar uma didática de mudança, porque muitas vezes as pessoas querem mudar, mas não conseguem, pela dificuldade em si, de mudar hábitos, de mudar pensamentos, de mudar crenças. É um processo difícil. Mas quando a gente tem uma jornada e vai orientando o caminho, nós facilitamos esse processo de reforma íntima, esse processo de mudança interior. Então, esse foi o propósito do programa em 12 passos. A mudança é como a cura, ela tem que ser de dentro para fora. Toda cura você tem que curar primeiro a alma para que o corpo possa ser curado. A mesma coisa, a mudança, você muda internamente para depois mudar o comportamento diante das pessoas. Se você não muda internamente, você não consegue mudar externamente. Então, nós orientamos vocês nessas últimas 12 semanas nesse processo de primeiro mudar interiormente. Agora começa o processo da mudança exterior. Esse foi o nosso objetivo, o nosso propósito dessas 12 últimas semanas. É importante que as pessoas reconheçam a necessidade de mudança. Então nós fizemos algumas palestras, algumas reflexões, algumas pré-leções para mostrar às pessoas que era importante a pessoa reconhecer a necessidade, o processo de mudar. Se a pessoa não tiver essa consciência, não consegue mudar. Mas se tiver consciência que a mudança prepara para a evolução, e o ciclo de evolução é a forma que nós viemos ao mundo nesse processo de reencarnação para evoluir, então é através da mudança que nós conseguimos evoluir. Nessas 12 etapas, falando um pouquinho rapidamente de cada uma das etapas, nós tivemos na primeira semana o passo 1, que foi admitir o erro, assumir os problemas existentes. Enquanto a pessoa não assume que tem um problema, que tem uma depressão, que tem uma limitação, que tem um alcoolismo, que tem um desajuste familiar, enquanto não se assume, não se consegue avançar no processo de mudança. Então, o primeiro passo foi admitir, assumir o problema. Na segunda semana,
nós partimos para pedir ajuda. Muitas vezes nos encontramos numa situação tão difícil, né? O problema torna-se maior do que a nossa capacidade de resolvê-lo sozinho. Então vem aí a necessidade de pedir ajuda às pessoas que estão do nosso lado, ao nosso grupo, ao grupo de terapia, pedir ajuda à espiritualidade e pedir ajuda a Deus. Então, segundo passo, pedir ajuda. No terceiro passo, nós orientamos as pessoas a compartilharem os seus problemas, falarem, botarem para fora, desabafarem, falando sobre os seus problemas e também ouvindo as experiências alheias, porque nessa troca, esse compartilhamento de experiência, era possível amadurecer, era possível aprender com o próximo. Na quarta semana, fazer uma lista dos erros e defeitos. Não adianta apontar o erro das outras pessoas. É preciso reconhecer as suas limitações, reconhecer os seus erros. Então, fazer uma lista dos seus erros. Foi o quarto passo, né? Vocês começam a observar que cada passo mostrava a necessidade de uma reflexão interior. No quinto passo, assumir um compromisso de mudança, né? Onde nós mostrarmos que é importante se comprometer com esse processo de mudança. No sexto passo, fazer uma aliança com Deus, né? Para ser merecedor da ajuda divina. Então, assumir compromisso com Deus e pedir a Ele ajuda no processo, né, de libertação, de mudança. No sétimo passo, perdoar a todos que vocês, né, que nós ofendemos, né? Então, aliás, perdoar a todos que nos ofenderam. Na sétima semana, perdoar quem nos ofendeu, porque faz parte da natureza humana, né, dessa jornada, sermos agredidos, sermos ofendidos. Então é preciso tirar esse peso, tirar essa energia negativa. Então, perdoar a todas as pessoas que nos ofenderam. No oitavo passo é reparar os erros e pedir perdão. Quer dizer, se nós perdoamos as outras pessoas que nos ofenderam, agora é pedir perdão para quem nós ofendemos, né? E buscar reparar os erros, as injustiças que nós cometemos. Esta é a oitava semana. Na nona semana é uma semana crucial, que é a superação do egoísmo. É parar de olhar só para si e olhar também para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a superação do egoísmo. Na 10ª semana é criar um propósito, aí nós já estamos num processo de libertação. Dá um sentido à sua vida, criar um propósito para a sua vida. Quantas pessoas vivem por viver? É comer, beber, dormir, acordar, dormir no dia seguinte e às vezes sai para trabalhar. Ou seja, as pessoas vivem sem um propósito. Ou talvez vivem a vida dos outros, vivem a vida do marido, da esposa ou do filho, mas não tem um propósito pessoal na vida. Então, no 10º passo foi criar um propósito na sua vida. No 11º passo, que foi semana passada, sintonizar com a natureza. Então, fazer uma ligação, porque a natureza é Deus. Então, começar a nos relacionar com a natureza de uma forma muito diferente, uma forma mais divina, né? É ver no canto dos pássaros, né? Na beleza das cachoeiras, das árvores, dos animais, das plantas. Essa é a sabedoria de a gente aprender, buscar aprender coisas com a natureza e nos ligar mais à natureza. E finalmente chegamos na 12ª semana, que é retribuir tudo que nós conseguimos conquistar com esse processo de mudança. Então, hoje, a semana de hoje, nós vamos falar sobre como retribuir, né, o que nós conseguimos alcançar em termos de evolução pessoal. Claro que o processo de evolução é um processo longo. Às vezes, a evolução necessária dura várias encarnações. Você não consegue, em 3 meses, evoluir uma coisa que você, né, erros e dívidas que você contraiu ao longo de centenas de anos, talvez ou mais. Então, mas nós temos que iniciar o processo de evolução. Então, hoje é o que nós tivermos conquistado nesses 3 meses
nós começarmos a retribuir tudo que nós conquistamos, tudo que nós ganhamos de presente de Deus. Então hoje é o tema da 12ª semana. Então é a retribuição, né? Retribuir ao universo tudo que nós recebemos de bom de Deus, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí hoje, né? Já fizemos um resumo das 12 semanas e agora eu gostaria de falar um pouco sobre a retribuição. Quando Cristo veio pregar as suas leis, o cristianismo, criou o cristianismo, e quando hoje os espíritos benfeitores desenvolvem um trabalho de ajudar aqueles que necessitam, de ajudar aqueles que sofrem, de ajudar aqueles que padecem, de ajudar aqueles que encontram-se em conflito, com problemas, em desequilíbrio, precisando de ajuda. Tanto o nosso Pai Celestial quanto a espiritualidade que age em nome de Deus pressupõe o seguinte, que eles estão trazendo uma ajuda, mas estão criando uma corrente do bem, né? Em que aquele que hoje é ajudado passa a fazer parte da corrente do bem. Se você hoje foi ajudado, então você precisa retribuir as coisas boas que você recebeu do universo para o universo. Então, quando você ajuda um irmão necessitado, quando você ajuda uma criança carente, um órfão, um idoso, né, uma pessoa que está em desespero, uma pessoa que está vivenciando uma situação de querer um suicídio, uma pessoa que está vivendo uma depressão, uma pessoa que está passando por um câncer terminal, enfim. Uma pessoa em uma situação de necessidade, quando você leva um pão para uma pessoa, quando você ajuda de alguma forma, você está doando ao universo, né? Porque o universo é Deus, né? Então, quando você ajuda alguém através da caridade, você está dando para Deus. Então, nesse sentido, quando você é ajudado, você está recebendo de Deus. Você pode pensar assim, não, mas quem me ajudou foi o meu vizinho, ou foi fulano de tal, ou foi o conselheiro, ou foi o Ari, ou foi, né, um dos conselheiros da equipe Bezerra. Não fomos nós que estivemos aqui ajudando vocês. Nós fomos instrumentos da vontade de Deus. A vontade de Deus se fez presente com a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que por sua vez contou com a nossa colaboração para levar algum tipo de ajuda, né, dentro da necessidade e dentro do merecimento de cada um, levar ajuda para vocês, né? Mas toda ajuda foi Deus que permitiu que essa ajuda chegasse. Agora que vocês receberam essa ajuda, vocês não precisam devolver para nós, né? Agora vocês vão devolver para o universo. Vocês vão retribuir para Deus, porque essa ajuda veio de Deus. Vão retribuir para Deus essa ajuda, né? E aí nós vamos manter a corrente do bem, né? À medida que eu já fui ajudado e ajudo outras pessoas, eu estou fazendo com que essa corrente prossiga, né? Eu estou fazendo com que o bem se fortaleça e continue ocorrendo. Então imaginemos que uma pessoa foi ajudada e ela, depois que foi ajudada, ela ajuda 2. E aqueles 2 ajudam mais 2, então vira 4. E aqueles 4 vira 16, e os 16 vira 32, então, e 100 vira 200, e 200, 400, e 1000 vira 2000, e 2000 vira 4000. Então, em pouco tempo, teremos milhões de pessoas sendo ajudadas. É a corrente do bem. Então, a reflexão que nós trazemos nesse momento para vocês é a retribuição. A retribuição não é para nós que fomos instrumentos,
de alguma forma trazer ajuda. É a retribuição para o universo. Agora você precisa, com inteligência, com amor, com caridade, com humildade, né, no seu processo de reforma íntima, se tornar uma pessoa melhor e agora pensar como você vai retribuir ao universo a ajuda que você recebeu. Isso significa que você vai começar a ajudar as pessoas. E significa que você vai continuar sendo ajudado, porque a gente ajuda e é ajudado ao mesmo tempo. Nessa corrente que nós vivemos, do bem, eu constantemente estou precisando de ajuda. Estou pedindo a Deus bênção, ajuda, luz, fortalecimento. Então Ele está constantemente me ajudando, providenciando para que o universo me ajude. E eu estou contribuindo para que o universo ajude outras pessoas. Então nós estamos criando uma corrente do bem. Nessa 12ª semana, nós fechamos o ciclo da terapia espiritual, nos comprometendo a manter a corrente do bem, nos comprometendo a retribuir aquilo que nós recebemos para o universo, dentro das condições de cada um. Ajude com um pão, ajude com uma esmola, ajude com uma palavra de carinho, ajude com uma tarefa voluntária, ajude de alguma forma, encontre a sua forma pessoal de ajudar. Aqui na nossa equipe, Bezerra de Menezes, nós estamos sempre fazendo convite para as pessoas agregarem a nossa equipe, para que nós possamos cada vez mais ajudar mais pessoas, né? Quando nós começamos esse grupo, há 5 anos atrás, eram 4 pessoas, depois de 4 virou 8. Né? Hoje somos mais de 100 pessoas no Brasil inteiro, trabalhando voluntariamente, cada um doando um pouquinho do seu tempo para ajudar o próximo. Né? Mas começamos com um grupo pequeno e esse grupo aos poucos foi crescendo e tem crescido. Então sempre nós estamos aí enviando convite para as pessoas que nos conhecem, que veem o nosso trabalho, para virem para o nosso grupo nos ajudar a levar um apoio a cada vez mais pessoas. Mas você não necessariamente tem que se integrar ao nosso grupo, você tem que de alguma forma se integrar à corrente do bem do universo, de Deus, do Pai Celestial. A partir de agora, comece a pensar o seguinte: você foi ajudado e você tem que devolver isso. Eu ajudo e eu devolvo. Né? É igual você está na plantação, né? na roça. Né? Você planta você planta um feijão, um milho, aquele milho cresce e depois ele devolve para você. Né? Você deu vida àquela semente que cresceu e te devolveu uma espiga de milho, um feijão para você comer. Então é isso, a natureza, né? A mão de Deus é muito sábia. A mão de Deus faz com que aquilo que a gente planta de bem, a gente colhe de bem. E quando eu planto uma coisa ruim, eu vou colher essa coisa ruim. Né? A colheita e a semeadura, elas são obrigatórias. Né? Você planta o que você quiser, mas você colhe aquilo que você plantou. Então, quando você passar a ajudar essa corrente do bem, você vai estar plantando bons frutos, boas sementes, para continuar sendo ajudado. Então essa é vamos dizer assim, a ideia central dessa última semana. Reflita de uma maneira profunda sobre como você vai, a partir de agora, retribuir ao universo, retribuir a Deus, retribuir a Jesus Cristo, retribuir à equipe Bezerra de Menezes aquilo que você ganhou, que você recebeu, né? Pelas mãos da espiritualidade, pelas mãos de Deus, e usando a nossa equipe como instrumentos de trazer ajuda para vocês. Né? Então, 12ª semana é a retribuição. Nós faremos um vídeo que vai complementar esse,
que falará sobre a continuidade do programa, porque agora nós vamos iniciar um programa de terapia em 12 semanas, só que é um programa avançado de terapia em 12 semanas. E esse ciclo se fechou agora e iniciaremos um novo ciclo a partir da próxima semana, já num contexto bem mais avançado, onde a gente vai buscar aprofundar muito mais as questões. Mas nesse momento fechamos com a graça de Deus e a bondade dos nossos guias espirituais, o primeiro ciclo da equipe Bezerra de Menezes de terapia espiritual, retribuindo ao universo tudo aquilo que nós já conquistamos hoje pelas mãos de Deus. Fiquem todos com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.